Oi, gente, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou ensinar a fazer a dita capinha que todo mundo me pede. A capinha de plástico, eu inventei uma moda aí a partir de um vídeo que eu assisti da Mariana, lá do Psycho Books. Ela mostrou uma capinha que ela tinha trazido da China e que não tinha dado muito certo o tamanho do livro com a capinha, e ela fez um remendo, e quando eu vi aquele remendo me veio uma ideia na cabeça. E eu fui lá e pus em prática e deu muito certo, e a galera tá me pedindo para ensinar. Então eu vou ensinar, tá bom? O que você precisa? Você precisa do livro, né? No caso, eu estou com esse livro maravilhoso aqui que eu vou ler e eu quero colocar ele numa capinha, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra fazer essas capinhas. Então, eu preciso do livro pra ter a medida, tá? Apesar que não necessariamente a capinha vai ser usada só nesse livro. Ela pode ser usada em outros que têm o mesmo tamanho ou um tamanho parecido, desde que não seja maior, ok? Vocês já vão entender por quê. Então, você precisa do livro. Eu uso uma mesa de corte, a minha tá bem velhinha. Isso aqui ajuda bastante a gente a ter noção se tá reto, se tá certinho ou não. E com relação às medidas também, tá? A minha tá assim zoada porque eu uso ela bastante pra cortar tecido, então ela fica meio suja, tá? Outra coisa que a gente vai precisar é do plástico. Eu tô usando um plástico, gente, bem grosso. Bem grosso mesmo, olha. Deixa eu pegar ele aqui na espessura pra vocês. E sabe onde eu compro esse plástico? Sabe essas lojas que vendem toalha de plástico para cobrir mesa, cobrir móvel, que vende plástico por metro? Então, eu vou lá e compro na espessura que eu prefiro. Tem desde o mais grosso, até mais grosso que esse, até um outro mais fininho. Tem transparente e colorido também. Quem gosta de capinhas coloridas, tem umas... Tem uns plásticos, inclusive, lá, que são forrados com feltro por baixo para não riscar a mesa, sabe? Quando eles são usados como toalha. Então, quem tem muito carinho pelo livro pode comprar desses plásticos também. Eles super protegem o livro, tá? Este papel eu compro por metro. Esse papel não, esse plástico, né? Eu compro por metro. Costuma ser muito barato, tipo 5, 6, 7 reais um metro, dependendo do plástico e da qualidade dele, tá? Então, é nessas lojas que vendem tecido, aqui em São Paulo, na 25 de março. Tem de monte, eu comprei aqui no Largo 13, em Santo Amaro. Loja que vende tecido, que vende plástico, que vende coisa para casa. Normalmente tem esses plásticos vendidos por metro para forrar mesa, tá? É bem mais barato do que papel para encadernar livros. Ó, gente, tô aqui sem a base de corte pra vocês verem. Eu cortei bem grandão mesmo, porque às vezes eu encapo livros grandes, então eu já corto grande, tá? Então eu vou desperdiçar e jogar fora bastante plástico. Mas se você tiver medida justa, também dá, tá? Ó, aqui o plástico tá todo torto, não tá nada certo ainda. Mas é aqui que eu vou tirar minhas medidas do livro. Se você não tiver esse plástico, você pode usar qualquer plástico, até saquinho plástico. Sabe aquele saco plástico bem grosso que vem com roupa, às vezes, que a gente tem dó de jogar fora, porque ele é bom, o plástico? Você pode usar para fazer isso aqui. Desde que fique uma sobra pra gente fazer a dobra depois. E que aqui também sobre um bocadinho. Não precisa ser tanto, tá? No meu caso, como eu disse, eu tô com um excesso aqui muito grande que eu vou retirar. Mas você tem que deixar um bocadinho do lado, e eu vou mostrar isso com bastante cuidado, porque senão depois, na hora que você põe e tira o livro dessa capa, pode danificar a capa do livro, se não tiver esse espacinho extra sobrando aqui. Eu vou explicar direitinho, tá? Então, você precisa ter um plástico um pouco maior do que o seu livro, principalmente aqui na lateral. Eu vou deixar grande aqui para eu fazer a dobra do plástico e vocês entenderem bem como é que funciona isso, tá bom? Agora, o que eu tô fazendo? Eu trouxe o meu plástico pra mesa de corte. E esse é um plástico muito fácil de ser cortado com estilete comum. Então, eu uso uma régua. A mesa de corte vai me dar direitinho as medidas que eu preciso pra deixar esse plástico, essa capa bem retinha, tá? Então, com estilete normal ou com uma tesoura também, não tem problema. Pode ser tesoura, tá? E se você quiser fazer uma marca com a régua, com caneta e depois cortar com a tesoura, se você não tiver a mesa de corte, super funciona, tá?
Bom, gente, agora eu vou montar a capa propriamente dita. O que eu vou usar para colar esse plástico? Eu gosto de usar fita crepe, porque é fácil de pôr e tirar. A fita crepe não deixa cola, apesar de não ficar nada bonito. Se você preferir, pode usar durex transparente também, durex colorido, pode costurar se você tiver uma máquina que aguente o tranco do plástico. Pode usar cola, enfim. Lembra que eu já tinha feito as medidas certinho, tudo lá para caber o livro bonitinho, então. Agora eu não preciso mais do livro para fazer isso. Se você quiser usar o livro, deixar o livro aqui dentro enquanto você faz isso, tudo bem, mas dá muito mais trabalho. Então você só junta parte com parte aqui em cima no plástico e você põe a fita crepe. Eu vou mostrar para você direitinho como é que eu faço isso, tá? Pera aí. Bom, gente, colei de um lado, tá? E agora eu vou colar do outro. É muito ruim fazer isso segurando a câmera, gente. Não tem problema, viu? Se ficar presinho assim, você passa a unha, olha, ele assenta. Repetindo aqui, ó, gente. Eu pego o plástico, dobro e aqui eu vou colar a fita crepe. Vou fazer isso aqui, vou fazer isso lá em cima, ok? De novo, vou mostrar de novo. Pego o plásticozão lá que eu medi e dobro. Vou fazer isso deste lado, do outro, colo em cima e embaixo, ok? Belezinha? Vou mostrar de novo como eu colo a fita crepe. Então, eu ponho metade de um lado e a outra metade eu só venho abaixando aqui, tá? Você vai ver que no final vai ficar assim, ó. Coladinho. E uma rebarba só que a gente corta aqui rente e acabou, tá? Então, é assim. É bem simples, gente. Não tem segredo. Ó. Já cortei a rebarbinha aqui dos lados, então já estamos com metade da capinha pronta, gente, metade. A outra não tá, ó, a outra tá desmontada, ó, vamos montar. Eu tô mostrando assim, nesse passo a passo, porque eu sei que tem gente que bate o olho na capa e já sabe como é feito, mas tem gente que tem muita dificuldade pra entender, então por isso que eu tô fazendo assim, devagarinho, passo a passo, tá? Vou pôr o livro aqui dentro agora pra vocês terem uma ideia já de como ela vai ficar daqui a pouco, peraí. Olha só, o livro vai entrar aqui dentro dessa abinha. Eu não vou conseguir fazer isso, gente, segurando a câmera. Pera aí. Ah lá, gente, ó, tá entrando, tá vendo? Assim. Aqui tá fácil de entrar porque em cima tá aberto ainda. Mas quando eu tiver fechado, por isso que eu falei das sobrinhas, tanto aqui quanto do lado. Isso facilita pra você não precisar dobrar muito o livro na hora de entrar, tá? Agora eu vou fechar a parte de cima e volto pra mostrar pra vocês como é que fica isso aqui no final, tá? Pera aí. Pronto, gente, tá aqui. Colei os dois lados, tá? Tá do lado contrário, é assim, ó. Agora é só enfiar o livro nesse envelope aqui, tá? Vamos ver se cabe? Ponho metade da capa de um lado e agora eu vou levantar o livro para colocar outra parte do outro lado, tá? É essa técnica, não põe tudo desse lado, deixa um bocadinho para colocar do outro lado também, tá? Pronto, gente, ficou diferente porque eu tirei a jacket que tava no livro, uma pena, mas ela ia machucar demais na hora de colocar, então eu tirei. Tá aqui. Agora vamos lá. Olha só, tá vendo? Isso aqui você põe e tira do livro a hora que você quiser. Tá vendo que tem sobra aqui? Bastante até, né? Tem sobra aqui também, tá vendo? É assim mesmo. Se você fizer muito justo no livro, até dá pra colocar, mas depois na hora de tirar você vai machucar bastante o seu livro. A não ser que você corte isso daqui, também é possível, porque isso aqui é fita crepe, é muito fácil. E você põe o seu livro assim e tira ele assim também, e depois você colhe de novo isso aqui. Não tem problema, por isso que eu gosto do uso da fita crepe, porque dá pra você fazer essas coisas. Com durex fica bem mais complicado, tá? Outra coisa, a fita crepe não entra em contato com o livro em hipótese alguma. Tá? A cola da fita crepe está no plástico. O plástico tá bem juntinho um com o outro aqui. E aí eu ponho a fita crepe. Cola não pode entrar em contato com o livro, gente, em hipótese alguma, tá?
Por isso, até mais ainda a necessidade de se deixar uma sobrinha, para não ter contato nenhum. Aqui dos lados não tem segredo, a gente cortou reto, lembra? Não tem com o que se preocupar aqui. Tem muita gente que fala, mas e a lateral do livro? Não tem, é reto, gente. Foi um corte reto aqui, ó, tá? Não tem com o que se preocupar. Isso aqui funciona como se fosse um envelope. Eu enfio a capa do livro e tiro a capa do livro. Se o próximo livro que eu for ler for maior, não tem jeito, eu tenho que fazer uma nova capa. Agora, se o próximo livro que eu for ler for muito menor, ele for um livro que chega aqui, por exemplo, eu quero tirar isso daqui, não tem problema, eu ponho na mesa de corte de novo, corto isso aqui, já aproveito e corto os dois lados juntos, corto isso aqui, colo a fita crepe de novo e reutilizo essa capa para um outro livro. Como é um plástico grosso, dá para reutilizar várias vezes. Eu costumo ter várias, de muitos tamanhos, porque a largura do livro também vai influenciar no tamanho dessa capa. Por isso que eu gosto sempre de deixar um bocadinho a mais, porque esse livro é muito fininho. Mas o próximo pode ser que seja um pouquinho mais gordinho, então se eu já tiver uma sobrinha, melhor ainda. Outra pergunta que sempre me fazem, posso guardar meu livro assim? Como eu disse no começo, poder pode, mas não é legal. Plástico para guardar livro tem que ser um plástico especial, gente, que não solta nenhum tipo de resíduo com o tempo. Então, esses plásticos que custam R$5 o metro, gente, não dá para confiar, eu pelo menos não confiaria, tá? Fica bonito? Bom, se eu usar uma fita bonita, uma fita transparente, e fizer com muito capricho, tudo, é uma capa que pode sim. Inclusive, se você usar um plástico bonito, tem uns plásticos agora temáticos que são maravilhosos, fica bem legal. E como eu disse, tem uns que tem um feltro por dentro que ajuda a proteger o livro. Gente, é isso, é muito simples. Não tem segredo nenhum, é muito fácil de fazer isso aqui. Aliás, mamães, façam para os livros dos seus filhos. Isso aqui é muito mais fácil de fazer do que encapar livro e tacar durex dentro da capa do livro, tá? Para livro grande, livro pequeno, eu tenho livro de capa dura. A capa dura também entra, só que você tem que deixar um pouquinho mais de espaço. E quando você usa um plástico grosso, que nem esse que eu tô usando, ele amassa. Por exemplo, eu jogo na bolsa, ele fica amassado, principalmente aqui no canto, tá? Ele amassa, mas quando eu tiro, ele desamassa sozinho. Se for um plástico mais fino, não vai ter isso, esse jogo de cintura, tá? Então, a grossura, a espessura do plástico é um troço que vai fazer diferença aqui nesse caso. Tá bom, gente? Olha, eu espero que vocês tenham me entendido. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder, tá? Mas acho que deu pra entender. Eu estou com várias ideias para essa capinha. Fazê-la com tecido e colar isso daqui antes de colocar no livro, hein? Com cola para tecido. Fazer com plásticos coloridos. Fazer com feltro e dar uns pontinhos aqui, ó. São jeitinhos simples de se cobrir um livro, de se proteger um livro para carregar ele na bolsa, fora de casa. Ou no meu caso, eu coloco a mão no livro sempre, às vezes a mão não está 100% higienizada, tem creme, tem sujeira, que sei lá, a gente nem percebe que põe a mão e a gente só repara depois que colou no livro, né? Então, aí nesse caso essas capinhas são sensacionais. Terminei de ler o livro, eu tiro ele de dentro da capinha e guardo ele na estante. Certo, gente? Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido fácil de entender. Qualquer coisa, procura a tia Rita que a gente tenta resolver essa questão, ok? Um super abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau!